Olá a todos, que Jesus nos envolva em sua bondade e amor, para mais uma reflexão sobre o Espiritismo e o seu Evangelho. O nosso tema de hoje será caridade e amor ao próximo. Nos basearemos no Livro dos Espíritos, lá na parte 3ª, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, e também traçaremos alguns comentários acerca de algumas passagens do Evangelho de Mateus. Conta-se que havia uma moça chamada Luísa, de aproximadamente 20 anos, que havia acabado de conseguir um emprego em uma grande empresa do ramo de tecnologia. Luísa trabalhava como secretária, justamente com o patrão dono dessa empresa. Então, Luísa havia dito ao seu patrão que nas terças e quintas-feiras iria chegar 5 minutos atrasada. Mas, após um período, Luísa começa a receber diversas reclamações do seu patrão acerca desse atraso. E mesmo se oferecendo todas as vezes para ficar 30 minutos a mais no seu expediente, o patrão começa a se irritar. E chega um certo dia a ameaçar o emprego de Luísa. 2 dias depois dessa ameaça, o patrão, passando por uma rua residencial indo para o trabalho, avista Luísa entrando com uma senhora cadeirante dentro de uma clínica. E então, curioso e vendo que estava perto do horário de trabalho, quando encontra Luísa na empresa, a questiona o que era aquilo, o que ela estava fazendo. Luísa novamente não responde. Mas então, outra funcionária da empresa, sabendo de toda a situação, comenta com o patrão que Luísa, todas as terças e quintas-feiras, levava sua avó para uma clínica de tratamento, pois ela era a única pessoa que restava da família. E então, comovido com aquela situação e arrependido pelo que tinha dito a Luísa, o patrão oferece um transporte privado para levar a avó de Luísa todas as terças e quintas-feiras para a clínica. Ocorre que as divergências, as diferenças, os problemas, os conflitos, eles são desvendados na convivência em sociedade. Mas é justamente essa convivência que nos traz a nossa primeira obrigação. Nos são outorgados direitos para viver, mas também nos são impostos limites, deveres recíprocos. Então, o nosso direito termina onde começa o direito do próximo. Ocorre que como vamos saber o que é certo e o que é errado? Porque a minha justiça não é a mesma justiça do outro. E aí então nos remete para as leis. Nós temos em nosso mundo as leis dos homens, mas também temos a lei natural, a lei de Deus. Sendo que a primeira, ela é completamente imutável, modificada ao longo do tempo. Conforme evoluímos, conforme a sociedade progride, aquelas leis, aquela justiça do passado passa a ser inaceitável nos dias de hoje. A exemplo, nós temos o racismo e a homofobia, que por volta dos anos 60, 70, 80, era uma coisa tolerada, não comentada. Mas hoje, nós temos diversos direitos para esse tema. E ainda, a nossa sociedade passou a não tolerar esse tipo de atitude, porque nós evoluímos. Nós passamos a entender mais as diferenças com o próximo. Por outro lado, nós temos a lei de Deus. Essa não pode ser modificada. Essa é eterna. A água que surge das fontes, em que pese nós a desperdiçamos, ela continua a nos abastecer.
O ar que respiramos, não obstante nós o poluímos, ele continua a nos dar vida. E essa é bondade divina, é a lei imutável de Deus. E ainda, para ficar mais claro aos nossos olhos, o cristianismo nos trouxe a base dessa justiça. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 876, Kardec questiona qual seria essa base. E a resposta da espiritualidade superior é o exemplo de Jesus. Quando o Mestre nos diz: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Essa é a base da justiça. Portanto, através do cristianismo, nós tivemos uma evolução desse pensamento, porque deixamos de concluir que o nosso direito prevalece sobre o direito do próximo. Deixamos de ter como base o nosso direito, para ter então como base o direito do próximo para aplicar a nós mesmos. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas, para a verdadeira justiça, existem dois fatores primordiais: o amor e a caridade. O amor é a lei de Deus, a lei da vida, a vibração de Deus em nós. Por sua vez, a caridade é a emanação desse amor. É o amor sendo praticado, sendo vivenciado. Porque o amor você tem e a caridade você dá. E o amor ao próximo é o maior remédio para o espírito, para o seu progresso moral. E é impressionante como a doutrina espírita nos traz isso como luz. Lá no Livro dos Espíritos, nós temos essa codificação dividida em 3 partes. A primeira, percebemos que se trata da relação do homem com Deus. A segunda, por sua vez, da relação do homem consigo mesmo. E já na terceira parte, da relação do homem com o próximo. E interessante que essa divisão não é por acaso. E ela nos lembra de um ensinamento base do Evangelho de Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas, relação do homem com Deus. Amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro aprender a se amar para poder amar ao próximo. Porque aquele que não se ama não refletirá o bem no irmão. Mas às vezes também é difícil enfrentarmos os inimigos, os adversários, praticarmos esse amor, essa caridade para com eles. E não falo apenas de pessoas, mas dos problemas que nos são colocados dia a dia. Mas devemos lembrar que os inimigos e as adversidades são o caminho para a nossa melhora individual. São o caminho para o progresso moral. Então agradeçamos a Deus por essas adversidades estarem em nosso caminho, porque é nelas onde vamos aprender mais. A verdadeira caridade, então, é essa essência. Não importa se é amigo ou inimigo, não importa se é na felicidade ou na tristeza, mas a verdadeira caridade é a essência do amor. Ocorre que a caridade ela vem sendo confundida e destoada ao longo do tempo, distorcida. Porque ao praticar a caridade, acabamos por muitas vezes condicionando essa caridade a uma recompensa, a um parabéns, a um muito obrigado, ou coisas piores como pecúnia, bens materiais. Lá na questão 888 do Livro dos Espíritos,
Kardec busca compreender o que seria essa verdadeira caridade. E para tanto questiona se a esmola seria uma coisa certa a se fazer. E a resposta ela não poderia ser mais clara e totalmente aplicável aos dias de hoje, assim como é todos os ensinamentos que constam no Livro dos Espíritos. Nos é respondido que a esmola ela não é reprovável, mas sim a forma como habitualmente ela é dada. Isso nos faz lembrar lá do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 3, onde Jesus nos ensina: tu, porém, quando deres dádiva, não saiba tua mão esquerda o que faz a tua direita. Portanto, fujamos da vaidade e da preocupação com a ingratidão. Não utilizemos a prática do bem para informar o mal. Ah, fulano fez aquilo, então eu fui lá e ajudei ele. Utilizando, expondo o erro do próximo para promover uma prática do bem. Isto é procurar sujeira para a água cristalina. É ir atrás dos defeitos para ter a oportunidade de se promover. Nem sempre, caros irmãos, o necessitado é o que pede. A prática do bem está nas atitudes mais comezinhas da vida. Focamos muito nos pedintes, que normalmente nos dão a oportunidade de um auxílio material, que sim, é oportuno e feito através da verdadeira prática do bem, é sempre bem recebido. Mas, assim como diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 4, nem só de pão vive o homem. Existem as misérias ocultas, aqueles que não pedem, que sofrem calado, à espera de uma luz, de um auxílio divino. Muitas vezes eles estão do nosso lado e nós não conseguimos enxergar, porque sempre estamos olhando para muito à frente e esquecendo de quem está logo ali, próximo de nós. Esses são aquelas pessoas depressivas, aquelas pessoas que não conseguem nem falar do próprio problema. A nossa sociedade virou um mundo digital, onde o tudo bem perdeu o significado de como você está, servindo tão somente para ser lembrado como um início de conversa, e muitas vezes sequer sendo respondido e indo para um próximo assunto. E é nessa perca de saber como o próximo está que nós deixamos de ajudar aqueles que sofrem ocultamente. Estejamos atentos para o auxílio espiritual, porque o auxílio material é muito fácil enxergar, mas o lá de dentro, ele precisa de sensibilidade. Ele precisa dos itens necessários para a prática da verdadeira caridade. A benevolência, a bondade com aquele que necessita, a indulgência, a prática do perdão, da paciência com o próximo, a abnegação, porque para você ajudar sim você vai perder. O sacrifício do seu para com o próximo. Jesus fez isso por toda a humanidade e perdoou a nós até o último suspiro aqui nesse plano. E não esqueçamos do devotamento, devotamento ao Evangelho de Cristo, de sermos cartas vivas desse Evangelho, exemplos vivos de Jesus. Porque, caros irmãos,
Como diz o nosso caro irmão Emmanuel, o gongo que soa vazio e o martelo que bate inutilmente de nada vale. Isto é comentado ao tratar da carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 13, versículo 1, onde diz: ainda que falasse a língua, as dos homens e as dos anjos, sem caridade, sem amor, nada seria. Ainda que eu fale todas as línguas desse mundo, ainda que eu seja a pessoa mais inteligente do mundo, se eu não compreender a necessidade do outro, nada disso adianta. Por isso, muitas vezes, vemos a prática da caridade em sua imensidão naquele que sequer é letrado, naquele que sequer consegue se expressar com palavras. Porque o que realmente importa é a comunhão dos espíritos, é a compreensão da necessidade do próximo acima da nossa. A nossa maior propaganda é o exemplo. A prática silenciosa da caridade, sem esperar nada em troca, é a essência do amor. Quem realmente importa está nos vendo. Deus nos observa a todo momento e Ele sabe do bem que praticamos. Portanto, foquemos na verdadeira caridade. Lembremos do ensinamento de Chico: a luz não pode nem ir muito longe nem ficar muito para trás, porque para que possamos enxergá-la, ela tem que caminhar do nosso lado. Desse modo, vamos responder o orgulho com a humildade. Na queda do irmão, não vamos afundá-lo ainda mais, e sim estender-lhe o braço. No erro, vamos calar o verbo da crítica e falar a bênção da oração. E quando aquele irmão estiver desorientado, infeliz, pratiquemos o amor silencioso, pois aquele irmão irá se recuperar e se reequilibrar. Caros irmãos, fiquemos com Jesus, que nos abençoa e que sigamos em paz. Que assim seja.